Deus nem por isso ficou mais fraco. Ele continua a sempre ser o Todo-Poderoso. Como foi, como é e como será. Sempre. O que Deus, na verdade, se Ele perdeu alguma coisa, digamos assim, foi o seu canal de autoridade. O homem, através do qual Deus tinha planeado libertar a sua autoridade na terra através do homem. Não é? Enfim, Deus, nós já sabemos, uma das características de Deus é que Deus sempre investe autoridade às suas criaturas, neste caso aos homens, neste caso os nascidos de novo, a igreja, o povo de Deus, a nova raça em Cristo. Quando Lúcifer reinou sobre essa terra durante milhões de anos, na era pré-adâmica, antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer teve autoridade na terra para que ele pudesse governar, amém? Mas depois houve aquela rebelião, aquela tentativa de golpe de Estado, não é? Então, ele caiu por terra, como nós sabemos, e aí houve a era caótica, aqueles milhões de anos, a era glaciar, etc, etc, e depois Deus de novo começou a recriar, digamos, a terra e colocou Adão, um homem, à imagem e semelhança de Deus na terra, criou Adão. E Lúcifer, porque ele se rebelou contra Deus, perdeu essa autoridade. E passado milhões de anos, depois de Deus criar Adão, Deus criou Adão, Deus deu autoridade a Adão sobre a terra. Para que Adão tivesse autoridade sobre a terra. Muito bem. E Deus disse o seguinte, criou-os homem e mulher, né? Ou macho e fêmea, os criou. E Deus diz lá em Gênesis 1, 28, o Senhor diz o seguinte, Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. É aqui que eu quero chegar. Povoai, sujeitai toda a terra. Para se sujeitar toda a terra, temos de ter autoridade sobre toda a terra, senão não vamos sujeitar nada, não é? Se ele está a dizer sujeitar, é porque ele deu autoridade para que eles pudessem mesmo sujeitar toda a terra. Dominar sobre os peixes do mar, etc, não é? Sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra, etc. Mas o que aconteceu foi quando Adão traiu Deus, desobedeceu Deus e se juntou ao lado de Satanás, Adão entregou essa autoridade que Deus lhe tinha dado numa bandeja a Satanás. De novo, Satanás conseguiu autoridade sobre a terra. E é assim, amados. E Deus ficou fora dos assuntos dos homens. Ele não perdeu nem autoridade, ele não perdeu poder, não é? Ele simplesmente ficou fora dos assuntos dos homens. Porque agora o homem tem se juntado ao inimigo, não é? A Satanás. Aleluia. Mas Deus perdeu, sim, foi o seu canal. Chamemos de canal. Através do qual Deus queria manifestar a sua autoridade e o seu poder na terra. Esse canal ele perdeu. Mas não perdeu nem poder nem autoridade. Agora, Jesus, ele não se tornou homem para recuperar o poder de Deus, porque Deus tinha perdido o poder por causa da traição de Adão. Não, não. Jesus tornou-se homem, nasceu homem, viu como homem, para como homem, na sua humanidade, restaurar essa autoridade de novo para o homem. Desta vez, a nova raça. Os nascidos de novo, a Igreja de Cristo. Ou seja, por isso ele disse, ele me dá todo o poder nos céus e na terra, ide. Ou seja, ide com essa autoridade, ide. E então, a questão nunca foi perda do poder, nunca foi enfraquecimento de Deus, perda da autoridade, mas a questão foi sempre para abrir caminho para de novo essa autoridade fosse de novo restaurada e confiada aos homens sobre a terra, não é?
Mas também para que o homem se pudesse reconciliar com Deus, a fim de Deus poder lhe confiar essa autoridade. Amém? Aleluia. Deus de novo cria esse canal. Porque este é o seu plano original para o homem. Que ele tivesse autoridade sobre a terra, sujeitasse a terra. Ok. Porque, de modo algum, nem pensem que Deus estava no céu angustiado, triste, a chorar, olhando para o Verbo, Jesus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, olhando para o Verbo, diz: por favor, Verbo, oh Verbo, por favor, eu estou tão fraquinho, estou tão indefeso, eu acho que vou deixar de ser Deus. Por favor, filho, reconquista-me o poder que Satanás roubou, reconquista-me a autoridade. Nada disso. Reconquista-me a posição. Nada disso. Deus não perdeu nada, a não ser o canal, o homem. Não é? Ok? Na sua divindade, o Verbo, antes de vir à Terra para realmente desfazer as obras do diabo, na sua humanidade, como um corpo, como um homem, porque foi o homem que arranjou toda essa história, foi na conversa do outro, e tinha que ser um homem que tinha que restaurar, não é? Então ele veio como homem. Na sua divindade, Deus tinha todo o poder. O Verbo tinha todo o poder de Deus dentro dele também, porque também ele é Deus, ou não? A segunda pessoa, né? Mas, quando veio como homem, a Bíblia diz que ele deixou toda essa autoridade, todo esse poder, veio como homem, para que como homem, digamos, na fraqueza do homem, pudesse reconquistar o que Adão entregou nas mãos do inimigo. Então, por causa da traição desse homem, de Adão. Isso foi que Jesus fez, e por isso, após Jesus despir, arrancar essa autoridade das mãos, das garras de Satanás, Jesus de novo passa essa autoridade para os homens. Só que desta vez, os homens que nele crescem, que fossem dele, que formassem a sua igreja, não é? Ou seja, nós poderíamos ler Mateus 28, 18 e 19, poderíamos ler assim: porque toda a autoridade foi restaurada, e Deus me confiou toda essa autoridade a mim, no céu e na terra. Olha aí, não só na terra, no céu e na terra. Os céus qual é? Segundo Paulo diz que há 3 céus, né? O primeiro céu tem oxigênio, onde andam os demónios em cima das cidades. Depois tem o segundo céu, que é o espaço, esse firmamento vasto, sempre a crescer pela palavra de Deus. Está sempre a crescer o universo. Estrelas novas, planetas novos, uns desaparecem, outros nascem, sempre a crescer. E depois tem o terceiro céu, que é o céu, a nossa casa, a nossa pátria, onde está Deus. E Deus deu autoridade a Jesus sobre todos esses céus. E Jesus deu essa autoridade aqui na terra, também esse céu acima de nós, onde estão as potestades do ar, etc., como diz a Bíblia, não é? Tomarmos autoridade sobre isso, em nome de Jesus. Ok. E porque me dá toda essa autoridade, eu passo essa autoridade a vocês, dou-vos essa autoridade e envio-vos. E nessa minha autoridade, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, logo após Jesus ressuscitar da morte, logo após ele estar com os seus discípulos, falar com os seus discípulos, ele informou logo a sua igreja, amém? De que através dele a autoridade que Deus tinha sido restaurada, autoridade para o homem, tinha sido restaurada, e agora Deus estava a escolher um canal muito especial para que esse canal pudesse usar essa autoridade, e esse canal seria todos aqueles que são nascidos de novo e crentes no Senhor Jesus Cristo, são povo de Deus, são igreja de Deus. A esses, você e eu, dê-nos essa autoridade. Amém? Aleluia. Às vezes nós vemos certos ambientes que parece que o pastor, ou quem está lá à frente, ou o sacerdote, é que tem todo o poder. Treta. Todos nós temos o mesmo poder, irmãos. Nós temos que saber o que fazer com essa autoridade.
Nós temos que fluir nessa autoridade. Sim, o pastor tem certas coisas, sim, tem, para mostrar, para instruir, amém? Para mostrar o amor de Deus, etc, etc. Mas todos nós fluímos, todos nós temos esse Espírito de Deus habitado dentro de nós. As pessoas não têm menos Espírito de Deus que os servos de Deus. Agora, depende do tempo que passamos com Deus, ou não. Em oração, em busca verdadeira do Senhor, etc, etc. Isso tem a ver com unção. E Deus, então, tornou a ter o seu canal de autoridade na terra, o homem nascido de novo. Que bênção, não é? Agora Deus, de novo, pode se expressar através desse canal, expressar a sua autoridade, o seu amor, o seu poder, enfim, a sua misericórdia, graças a Deus, amém? E por isso, você e eu temos de estar sempre disponíveis para Deus. Como povo de Deus, temos de estar disponíveis para Ele. Alguém que está indisponível para Deus? Não, Deus, agora não posso, eu agora tenho que fazer isso. Não, temos de estar disponível, onde quer que seja, Deus sabe. E você é o canal da autoridade de Deus naquele lugar. E nós temos de estar disponíveis para demonstrar essa autoridade para o bem das pessoas. Aleluia. Agora, a autoridade que Jesus reconquistou, restaurou, é uma autoridade também, não só sobre a terra, para sujeitar a terra, mas também sobre o diabo, o próprio diabo. Foi no seio da terra, a Bíblia diz, foi no seio da terra, sabe? Lá onde tem as lavas e aquelas coisas ardentes, lá no seio, bem quentinho ali, no inferno ali. Foi no seio da terra que, durante 3 dias e 3 noites, Jesus passou lá. E houve a maior luta de todos os tempos, séculos passados, milénios passados. Não vai haver luta maior que essa. Foi quando ele ressuscitou, lá embaixo, né? E o braço do Senhor, uau! O braço do Senhor. Vamos ler, em Isaías 53, versículo 1. Diz assim, Isaías 53, 1. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahweh, assim e a mim, que nascemos de novo. E esse braço de Yahweh segurou o pescoço de Satanás. Olha, ou como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, a incomparável grandeza do poder de Deus segurou o pescoço de Satanás, sacudiu lá embaixo, sacudiu de que maneira, não é? Pressionou contra todo o poder maligno, venceu, Jesus venceu sobre todo o poder maligno, amém? O Espírito Santo derrubou Satanás, Jesus pôs o seu pé no pescoço de Satanás, arrancou-lhe as chaves da morte e do inferno, amém? E ressuscitou, triunfante, lá do inferno. Ele foi ao inferno, sim, por si e por mim, para que nós, nascendo de novo, não tivéssemos que ir para o inferno. Graças a Deus, não é? Quando o corpo ressurreto de Jesus, imagine só, aí está o corpo morto no sepulcro, não é? Quando veio o poder da ressurreição naquele corpo, e ressuscitou aquele corpo, houve uma explosão de glória, de luz, olha, rasgou aquelas vestes em fanicos, saiu daquelas vestes fúnebres e ele estava com as suas vestes gloriosas, não é? Do céu, Jesus. E Satanás foi completamente derrotado e humilhado para sempre. Não por um tempo, para sempre. Veja aqui comigo Colossenses 2, versículos 13, 14 e 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Graças a Deus. E cancelou a escritura da dívida, ou a escrita de dívida, e que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. A lei, paf, Deus pregou a lei na cruz. Ela removeu completamente, pregando-a na cruz. Oh glória! Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
não é? E versículo 15: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, todos eles, na cruz. Antigamente, quando os reis venciam outros reis em suas batalhas, etc., e traziam os prisioneiros de guerra, acorrentados, etc., passavam pelas ruas principais das suas capitais, das suas cidades, o rei todo peito feito para mostrar a vitória, e o outro rei a rastejar, acorrentado, para mostrar que aquele rei venceu. Jesus fez isso, expôs publicamente o inimigo. Amém? Expôs publicamente, fez um espetáculo público, triunfando sobre eles todos na cruz. Satanás nunca mais vai querer atrever-se a lutar contra o braço do Senhor. Ele tem um medo que se pela do braço do Senhor. Nunca mais. Amém? Nunca mais o poderá fazer, porque Jesus derrotou uma vez por todas. Está feito. Amém? Deus fez, está consumado. 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, 8. Diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E ele destruiu mesmo. Porém, após Jesus ter ascendido ao céu e se assentado à direita de Deus Pai, a autoridade na terra, essa autoridade na terra, que Satanás roubou a Adão, nem toda ela foi abolida, por enquanto. Você vê essas guerras, você vê essas corrupções, isso não é a autoridade de Deus. Isso é a autoridade do maligno, não é? Mas, vamos olhar um pouco agora para lá da era da igreja. Quando Jesus voltar para a terra, na sua segunda vinda, para começar o seu reino milenar na terra, ele vai ordenar, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a palavra de Deus, a espada do Espírito, não é? E o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo e enxofre, do fogo que arde com enxofre, e Satanás vai ser preso e vai ser lançado num abismo sem fundo, onde ele vai ficar preso por 1000 anos, acorrentado, preso por 1000 anos. Passado esses 1000 anos, que é o reino milenar de Jesus aqui na terra, onde, enfim, tudo vai ser outra vez sarado, a natureza, os animais, tudo isso, já sabemos como é que está lá em Isaías, etc. Ao fim desses 1000 anos, a Bíblia diz que importava que Satanás fosse solto por um tempo. Vamos ler. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Por mais um tempo, diz assim, Apocalipse 20, 1 a 3. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Abençoado o anjo, abençoada a corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Porque o juízo de Deus é assim mesmo. Deus dá corda, mas depois ele estica. O engano que as pessoas têm contra Deus, que não querem obedecer a Deus, que acham que eles é que sabem melhor, que não fazem a vontade de Deus, se eles insistem muito, como já falámos sobre isso, uns domingos atrás, Deus vai entregar a eles próprios nesse engano. E foi o que vai ser o que vai acontecer com Satanás aqui. Ok, então, no final desse tempo, então Jesus vai destruir completamente Satanás e todos os povos que vão seguir Satanás numa rebelião contra Deus, que ele vai
organizar mais uma vez uma rebelião contra o Senhor. E eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, né? Para sempre. Apocalipse 20. Saltar uns versículos só. Versículos 7 até 10. Diz assim: quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para seduzir as nações. Olha aí. Seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande guerra. Esse já não é Armagedão, é outra guerra. Então, as nações marcharam por toda a superfície da terra, imensos exércitos, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Qual é a cidade amada? Jerusalém, né? A cidade amada, Jerusalém. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. Dessa vez, Deus não ia querer que o homem exercesse essa autoridade. Agora que já tinha passado a era da igreja, agora já tinha para todo esse tempo, Deus, Ele próprio, ia usar da sua autoridade e fazer cair fogo do céu sobre todas essas milhares e milhares de tropas e armamento bélico, etc. Ser destruído. Se você for ler lá em Ezequiel e coisa, você vai ler que os soldados ainda estavam vivos, já não tinham olhos. Já estavam em osso, muitos. Antes de caírem para o chão mortos, já estavam sem olhos, sem nariz, sem... Fogo consumiu-os. E eles caíram para o lado. Muito bem. Só para dizer que o nosso Deus não dorme. Amém? Então, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto. Aleluia. Mas eles vão marchar contra a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Oh, meu Pai. Agora, isso depois da era da igreja. Agora, durante a era da igreja. Para a era da igreja, que é nosso tempo, a igreja aqui na terra, Jesus nos deu a sua autoridade no seu nome, ou não? Em meu nome, diz ele, não é? E a quem? Aos seus seguidores, aos seus crentes nascidos de novo, ao seu povo, à sua igreja, nascidos de novo, cheios do seu Espírito. Deus deu virtude, Deus deu poder, Deus deu autoridade, amém? Para pisar os serpentes e escorpiões, etc, 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 etc. Sobre toda a força do inimigo e o seu reino das trevas. O resultado sendo que o presente reino de Satanás, aqui na terra agora, no seu todo, está, na verdade, sujeito à autoridade que Deus legou à igreja. Irmãos, se há um pouco de verdade, de autoridade ainda neste mundo, um pouco, digamos, de essência, é graças à igreja. Porque quando a igreja for retirada vai ser o caos. Vai ser uma coisa... Enfim, perversidade atrás de perversidade. Aleluia. Então, o Senhor deu autoridade à sua igreja. Por isso, você que é membro da igreja, eu que sou membro da igreja de Cristo, nós temos autoridade. Eu pergunto-me, o que é que eu estou a fazer com essa autoridade? O que é que você está a fazer com a autoridade que Jesus lhe confiou? O que é que nós estamos a fazer com a autoridade que Ele nos confiou? Achamos nós que as nossas ideias, nossos pensamentos são mais frutíferos para nós do que a autoridade que Ele nos deu? O que é que nós estamos a fazer? Somos responsáveis por essa autoridade. Amém? Também o pecado, a doença, demónios, etc., que estão aqui ainda, porque nem toda a autoridade de Satanás foi abolida, está aqui por mais um tempo. Todas essas coisas, nós temos que obrigar essas coisas a dobrar o seu joelho ao nome de Jesus. Ou seja, nós temos que tomar autoridade sobre elas, em nome de Jesus, para que os planos das trevas não vão adiante. Somos nós, igreja. Temos que orar, temos que declarar, porque... E essas coisas têm que obedecer a palavra que você falar em nome de Jesus com autoridade.
Tem que obedecer, tem que dobrar o joelho. Ponto final. Ah, mas eu não sou. Não, você tem mais. Aquele que é maior está dentro de si. Você tem o nome de Jesus, você tem a palavra, a espada do Espírito, você está debaixo do sangue de Jesus, você fala a autoridade de Deus, creia e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Amém? Olha aí, Filipenses 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, até debaixo da terra. A Bíblia diz-nos que Deus levantou Jesus da morte, ressuscitou Jesus da morte e colocou muito acima de todas as potestades, de todos os poderes, muito acima de toda a autoridade, muito acima de todo o poder, de todo o domínio. Amém? De todo o nome que é nomeado, não apenas neste mundo, mas também nesta era, a era da igreja, e também, sobretudo, o que esteja para vir, seja tribulação, seja pós-milênio, etc, etc. Deus colocou todas as coisas debaixo. Tome nota, você deve compreender isso bem. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e fez Jesus o cabeça sobre todas as coisas na igreja, ou não? Agora veja, vamos outra vez essa escritura que é importante. Efésios 1, 20 a 22. Diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, oh glória, muito acima de toda a autoridade, de toda a potestade e autoridade, poder e domínio, de todo o nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, não somente na era da igreja, mas da mesma forma na era que há de vir. Tribulação, etc, etc, não é? Versículo 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça. Jesus, cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. Aqui há sabedoria. Entenda, aqui há sabedoria. Todo o problema, toda a situação que você e a igreja esteja a enfrentar, amém? Em nossas vidas, nesses dias, não é? Seja ele por ataque direto de Satanás, ou seja ele por um ataque indireto. O ataque indireto, amados, através de diabos e demônios, etc., é doenças, é pobrezas, é situações que causam angústia emocional, tudo para enfraquecer. Tudo isso, todo esse mal, a sua origem é Satanás. É satânica, não é? Agora, se Lúcifer não se tivesse rebelado contra Deus, ele não tivesse levado Adão a cometer o pecado original, não, o pecado original foi ele no céu, não é? Depois já veio o pecado de Adão, foi depois. E o pecado e a morte na terra foi através da traição de Adão, não é? Que entrou na terra. Ainda hoje, você e eu não teríamos que enfrentar essas dificuldades, essas guerras, essas coisas, nada, porque não existia. Essas coisas não existiriam, essa corrupção não existiria, existiria simplesmente a autoridade que Deus legou a Adão, e Adão foi fiel e passou de geração em geração, e hoje estaríamos sem problemas. Um dia vamos estar assim. Então é muito importante nós nunca nos esquecermos que é Satanás quem está por detrás de tudo isso. Todos esses ataques, todo o mal, toda a mentira. E aqui eu quero dizer uma coisa, ele é o pai da mentira, ou não? Satanás, a Bíblia não diz, Jesus não diz que ele é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Então, uma mentirinha ou uma meia verdade é uma mentira inteira. Não há mentiras pequenas, não há mentiras grandes. É uma mentira. Mentira é mentira. Porque não vem de Deus, vem de Satanás. É porque ele é o pai da mentira. Então, e essas coisas acontecem para se levantar contra as nossas vidas. Amém, queridos? Agora, temos autoridade, sim, sobre tudo isso. Mas depende de mim e depende de si. Depende de nós.
Como nós lemos, Jesus foi colocado acima de toda a potestade, etc, 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 amém? E Jesus foi feito cabeça da igreja e tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus, etc, etc. Agora notem, Jesus é o cabeça da igreja, certo? Ou seja, é o rei, é o líder da igreja, né? É o cabeça da igreja. Aleluia. Ele não é o cabeça. Notem bem. Ele não é o cabeça de Satanás. Ele é o cabeça da igreja, né? Porque o diabo, o seu reino, as suas forças demoníacas, não estão debaixo da cabeça de Jesus, estão debaixo dos pés de Jesus. Quem está debaixo da cabeça de Jesus é a igreja. E por conseguinte, a igreja está por cima de todo o poder de Satanás. Por isso falo com autoridade em nome de Jesus. Amém? Nunca se esqueça disso. Essas coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus, porque Jesus triunfou sobre todos eles. Esta força satânica não é tão poderosa que possa fazer dano à igreja. Ele só faz dano à igreja se a igreja assim entender, se alguém da igreja assim entender, como Adão praticar traição. Amém? Porque senão, ele está feito. A igreja diz que Jesus está muito acima de toda a potestade, todo o principado. Sabe que a hierarquia de Satanás tem os seus príncipes, demônios, Jesus está muito acima de tudo isso, irmãos. E todas essas coisas parecem muito poderosas, mas Jesus derrotou tudo isso. E essas coisas não estão nem sequer debaixo da cabeça dele, estão debaixo dos seus pés. Você e eu estamos debaixo da cabeça de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Ou não? E Satanás está debaixo de nós, dos nossos pés. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim ou sim? Quando nós compreendemos esse facto, nós entendemos esse facto, essa verdade, nós deixamos de orar como... Eu já vi tanta vez essa oração, eu fico triste. Não quero julgar ninguém, por amor de Deus, não é meu espírito. Eu fico triste quando eu ouço orações. Aí, igrejas evangélicas já ouviam orações assim. Digo, oh meu Deus, onde é que eu estou? Senhor, parece que está alta oração, super espiritual. Não tem nada de espiritual. Senhor, repreenda o diabo. O quê? Jesus já o venceu. Quem arrependeste tu? Tu tens autoridade para arrepender o diabo. O Senhor não é teu criado. Ele deu-te autoridade a ti. Tu repreendes. Sai daqui em nome de Jesus. Aqui não. Ponto final. É você, porque Jesus deu-nos essa autoridade ou não? Toda a autoridade no céu e na terra. Uau! Entenda isso, irmão. Bata o pé. Fala contra o inimigo. Os seus planos não vão ter sucesso. Em nome de Jesus, contra a sua vida, contra os céus, contra a sua igreja, contra a sua nação, etc, etc. Amém? Aleluia. Porque Deus nos deu autoridade sobre Satanás e o seu reino, os seus demônios e tudo mais. Por isso, tomar autoridade, repreender Satanás, já não é para Jesus, é para si e para mim. Ah, mas espera aí, pastor. Mas na Bíblia diz que o anjo diz para o outro, para Satanás, o Senhor te repreenda. Pois o anjo não tem a autoridade que Jesus deu a si e a mim. Alô? Nós estamos assentados com Cristo no trono. Ou não? Entenda isso. Nós somos poderosos. Eu, às vezes, com essas situações que se levantam em nossas vidas, as pessoas vão muito pela lógica, porque parece que são treinadas. Pensar assim, parece que não há mais nada. Não, há uma coisa que Deus fez por nós em Jesus. Ele deu-nos autoridade. E nós temos que usar essa autoridade, bater o pé. Depende de nós. O Senhor não vai fazer por nós. Ele já o fez para que nós tivéssemos autoridade. Agora somos nós. Em nome de Jesus, usando o nome, vamos tomar a autoridade. Amém? Quando eu cheguei aqui a Portugal, irmãos, 1987, 88, por aí. Oh, meu Deus. Eu andei muito por Lisboa. Estávamos em Coimbra, mas foi-me dito que eu não era português. Não sou português. Então eu fiz a serviço militar na Força Aérea Portuguesa. Obrigaram-me a fazer o juramento da bandeira portuguesa, dar o meu sangue, a minha vida pela bandeira portuguesa. Está aqui meus documentos que fui militar. Você tem uma lata a dizer que eu não sou português. Isso é uma ofensa para mim. E eles insistiram.
Não, o senhor não é português. E um belo dia eu recebo uma carta de uma senhora, a doutora Carolina. Mandou-me ir lá ao 8º andar, não sei aonde, num prédio lá em Lisboa. Eu meti-me no comboio, não tinha carro, meti-me no comboio e fui lá a Lisboa. Foi lá ao 8º andar falar com a tal doutora Carolina. Ela simplesmente disse, olha, senhor Norton, é assim, você tem 6 meses para sair de Portugal, você não é português. Eu entendi logo quem estava por trás disso. A sua família, a sua esposa, os seus filhos, tudo bem. Você não. Não, por quê? Eu entendi logo, Satanás não me quer aqui. Eu vi logo. O que eu faço? Faço uma tentativa. Nasci em Angola, vou à embaixada angolana para pedir a nacionalidade angolana. E cheguei lá, falei lá com o senhor, e o senhor pediu-me os documentos. O único documento que eu tinha era o passaporte português, que me foi renovado no consulado português na África do Sul. E tinha lá os carimbos da minha residência na África do Sul. Quando ele viu aquilo, o homem ficou furioso. Ah, você é desses, não é? Racista, na altura ainda era o apartheid, não é? Você é desses, espera aí, vais ficar aqui já, vai ser interrogado, não saia daqui. E ele ficou com o passaporte na mão dele. Não saia daqui. E eu digo assim, pai, livra-me, Senhor. Eu quero sair daqui com o meu passaporte, sai daqui a bocadinho, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Distrai o homem, não sei, tudo melhor que eu, sabes o que é que deves fazer. Então vem aí uma senhora, lá da embaixada, não sei se era ou se não era, toda espampanante, e o homem, lá, não sei o que, começou a conversar, de costas para mim, eu sentado lá na cadeira. Começaram a conversar, e naquela conversa ele distraiu-se e pôs o passaporte em cima da mesa. E eu, agora é a minha vez, agora não é a vez de Deus, agora é a minha vez. Lentamente peguei no passaporte. Ele na conversa, eu mantenho distraído, Senhor. Peguei no meu passaporte, levantei-me de mansinho. Tinha dito a minha sogra. Antes disso, disse a minha sogra, chama um táxi, espera por mim, lá fora, na rua. Peguei no meu passaporte, levantei-me devagarinho. Senhor, que ele não me veja. Entrei no corredor, devagarinho. Ele conversa, sempre de costas para mim. E eu digo assim, agora não vou entrar no elevador, nem pensar, querias. Desci as escadas a correr, 2 andares de escadas. Saí da embaixada, saí do território angolano, não. Entrei para o táxi. Irmãos, coisas assim me aconteceram. Estava lá numa paragem lá do metro, uma estação do metro em Lisboa, olha, não sei qual é o nome, não conheço. Eu estava lá, e eu assisti uma voz por trás. O que estás aqui a fazer, seu idiota? Volta para onde vieste, pá. O que estás aqui a fazer? Olha, a tua família vai passar fome, os teus filhos vão passar fome, a tua mulher vai ter que limpar as escadas de prédios, para poder comprar um bocadinho de leitinho para as crianças. O que estás a fazer? Olha, sabes o que é que fazes? Está a chegar aí o metro agora. Atira-te. Senti uma força por trás, a empurrar-me para a frente. Uma coisa cor de laranja, assim, atrás de mim. E eu queria orar, não conseguia, a minha boca bloqueou. Não saía a palavra, bloqueou, a minha boca bloqueou. Eu comecei a orar em línguas no meu espírito. Irmã, a minha boca não saía nada. O metro chegou, parou, as pessoas saíram e começaram então a entrar, pronto, os que iam viajar, eu era um deles. Entrei, fiquei no meio, segurei naqueles 2 varões do meio do metro, quem vai em pé. Segurei-me naquilo, parecia uma garrafa de champanhe, querido. Saiu a rolha, pá, e eu comecei a orar em línguas altas. As pessoas olhavam para mim. Sai em nome de Jesus. Afastaram-se de mim assim, melhor, ainda tem mais espaço aqui. Irmãos, mas sabe uma coisa, Deus deu-nos a vitória. Fui para a África do Sul, sim. Passei lá o Natal de 89. Nós da minha família, lá a nossa igreja foi uma benção, pagaram as passagens. Fui para a África do Sul. Pensei que um tal fulano de tal vai me ajudar. Tenho que agora conseguir o passaporte sul-africano, nacionalidade sul-africana, que eu vivi lá.
Vim para Portugal como sul-africano e tratar dos meus papéis aqui em Portugal. Era o plano. Só que a pessoa que eu pensava que me ia ajudar não ligou muita importância. Vai falar com o juiz tal. Vai falar com não sei quem. E um dia fui com o meu pastor. Uma reunião de pastores numa outra cidade. Estava lá um pastor muito conhecido e respeitado, velhinho, já cabelos brancos. Eu conhecia, mas eu nunca tinha falado com ele. Era um homem muito ungido. Certamente não tinha tempo para um jovem como eu, né? Coisa mais importante. Mas como eu fui com o meu pastor, ele mandou-nos entrar lá para o gabinete dele. Várias pessoas estavam lá sentados. E eu caladinho. Sabe, irmãos? Quando Daniel entrou na cova dos leões, todos aqueles leões, as suas bocas fecharam, ou não? Agora imagina eu. Não estava lá um Daniel, estavam para ir 4 ou 5 Daniéis. Esse leãozinho tinha mesmo que calar a boca, não é? Fiquei assim, caladinho, a ouvir a conversa, no vinho, no ministério. E de repente aquele irmão, ele pediu a Deus que o levasse durante uma marcha para Jesus na avenida principal da cidade dele. E foi o que aconteceu. E ele olha para mim e diz, jovem, diz-me em inglês, jovem, eu compreendo que o Espírito Santo mostra que tens um coração muito manso e meigo. Ele diz-me para te ajudar, o que é que eu posso fazer por ti? Eu aí, pronto, comecei a falar. Os planos de Deus não são os nossos, né? Comecei a falar, preciso sair daqui rapidamente, a minha família está em Portugal, estamos a começar uma obra lá, preciso voltar para Portugal rapidamente, preciso ir com a nacionalidade sul-africana para depois tratar da minha nacionalidade portuguesa com paz e calma em Portugal. Preciso quanto antes. Chama a secretária dele, outra senhora muito querida, muito doce, cabelinhos brancos, muito querida, só me dava chá e bolachinhas, chá de bolacha, chá para mim. Anda lá, filho, toma, anda lá, filho, come. Então, querida, faz favor, estou a falar inglês agora. Põe-me o João, o Johan, que é João, né? Na linha. João na linha. Depois João na linha. Começou a falar, precisa isto. Diz a ele que tem muito espaço de manobra. Olha, o João está a dizer que tu tens muito espaço de manobra. O que ele está a dizer? Depois no fim eu perguntei, quem é esse João? Esse João é só o ministro do interior. Que é o chefe das missões da nossa igreja. Ai, meu Deus. É ministro do interior. Bem, é assim que Deus faz, irmãos. Conseguir. Eu digo assim, mas eu vou ser sul-africano. Eu sou contra esse apartheid. Eu sou contra o racismo. Eu vou dizer que você... Oh Deus, Senhor, não... Senhor, por favor, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. O que é que eu vou fazer, Senhor? Sabe o que é? Princípios de março de 89. De 90, aliás. Nelson Mandela, que é uma das estrelas da minha vida, um dos heróis entre os homens da minha vida, Nelson Mandela, foi solto da prisão e a coisa começou a mudar. Não, agora sim, agora eu quero. Então, lá, tive que fazer aquele juramento com a mão na Bíblia, aqui não se usa. Né? Aqui, em vez de usar a Bíblia, usa o livro da Constituição. Não, lá foi a Bíblia. Palavra de Deus. Lá fiz os meus juramentos, leram os meus direitos e os meus deveres, não sei o que, assina aqui, olha... Isso aí com o passaporte sul-africano vim para Portugal. Isso foi em 90. A luta foi grande, irmãos. Mas em 2001 consegui a minha nacionalidade portuguesa. 10 anos depois. O inimigo faz tudo para estragar planos, não é? Quer matar, quer fazer, quer não sei o quê. Nós temos de ficar firmes, querido. Eu aprendi isso. Confiar nele, mesmo que parece que não há saída possível. Ele tem uma saída onde não há saídas. Confie nele, em nome de Jesus. Aleluia. Depende de nós confiarmos nele e fluirmos nessa autoridade. Então, amados, Marcos 16, 17 a 18. Esse é um testemunhozinho para mostrar que Jesus é fiel. Se for comigo, também pode ser convosco. Eu não sou ninguém especial. Olha aí. Marcos 16, 17 a 18. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios. Não, esse demônio só sai não sei o quê. Quem? É no nome de Jesus, não é jejum. É em nome de Jesus que ele sai. O que sai com jejum é incredulidade para expulsá-lo. Amém? E
falarão novas línguas, sei lá. Se beberem algo mortífero, de modo não fará mal. Sobre os enfermos porão as mãos, eles sararão, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Autoridade. Porquê? Porque toda a autoridade, diz Jesus, me foi dada nos céus e na terra. Então depende de si, depende de mim. E por essa razão, é da responsabilidade de todo o crente nascido de novo, com o Espírito Santo a residir ou habitar nesta pessoa, amém? De ser ouvinte e cumpridor da palavra, sim ou sim? Amém? De tomar posse pela autoridade que Deus nos confiou. Usar essa autoridade no nome de Jesus. Falar as coisas. Não ficarmos abatidos. Porque quando eu fico abatido, eu estou a dizer que eu não confio nesse Deus. Deus não quer saber de mim. Temos que ser fortes no Senhor. Amém? Aleluia. Então, na sua palavra, temos que conhecer a palavra, ouvir a palavra, o seu Espírito Santo, Ele nos aconselha, Ele nos guia, Ele nos diz coisas tremendas. Amém? Aleluia. E nós, no poder do nome de Jesus, podemos destruir toda a obra maligna que se levante, todo o ataque que se levante contra nós. Nós podemos vencer. Mas há uma condição. E termino com essa condição, ler essa condição. Em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Essa é a condição, irmãos. Aleluia. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Se quem ouve e não pratica a palavra, está a se enganar ele próprio. Não é? E depois pede a Deus, Senhor, repreenda o diabo, porque ele não sabe melhor. Não, sede ouvintes e praticantes da palavra. Faça aquilo que a palavra lhe manda fazer, porque a autoridade de Jesus já lhe deu no seu nome. Amém? Bata o pé em nome de Jesus e vamos vencer. Sim ou sim? Vamos vencer, amados. Em nossas vidas, o avanço dessa obra, o avanço de outras obras, a obra de Jesus mais e mais. As igrejas estão a nascer em todas as cidades em Portugal e não só. Olha, como cogumelos. Aqui já vem outra igreja aqui na esquina. Aqui mesmo, quem vira para cá, quem vem do Jumbo, vira para cá. Tem uma casa que era uma oficina, que eu falei com o homem no outro dia. Estava lá na oficina, não sei o quê, estava a dizer para o Pereira, o mecânico, meu amigo, eles não me dão licença para a oficina naquele lugar, não me dão licença, então eu vou pintar aquilo tudo, já está pintado, pelo menos por fora. E vou alugar aquilo. E pronto, eu já sei que alugou a um pastor brasileiro. Eu já estive com o pastor Luís. Ele disse-me, então vamos ser vizinhos, amado. Amém? Está ali, alugar. Mais e mais igrejas. As pessoas não vão ter desculpas, irmãos, que não sabiam. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, obedientes à Tua palavra e cumpridores da Tua palavra, Senhor. Usar essa autoridade que Tu nos confiaste, no nome do Senhor Jesus, Pai. E ver vitória em nossas vidas, e na vida dos nossos amados, na vida dos nossos irmãos todos, na vida dessa nação. Deus, em nome de Jesus, porque, Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja, Pai. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Então você é o mais que vencedor, amém? Amém. Deus abençoe. Glória, amém. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aí, sabe uma coisa? Eu tenho que dizer isto, não está ligado por não, desliga. É assim,